sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Histórias e Conexões. E o que eu posso dizer para vocês é que o podcast ele está transpondo barreiras. Então, como vocês sabem, o podcast ele nasceu aqui em Joinville, mas hoje eu tenho a honra de receber um convidado ilustre que veio lá de Florianópolis. Aqui nós estávamos batendo um papo aqui nos bastidores. E ele é simplesmente uma pessoa que eu me conectei através de um grande amigo. Então, Kel, um beijo para você que me indicou o Edson. O Edson, além de ser um excelente professor de português, olha eu já trocando tudo. Gente, ele é professor de inglês. Olha eu já, que eu já falei com ele, eu e meus traumas, tá? Além de ser um excelente professor de inglês, acabei me tornando amiga do Edson. E olha que coisa interessante, nós nos conhecíamos apenas de forma online, através das aulas, e hoje eu tenho a honra de recebê-lo aqui em Joinville, de conhecê-lo pessoalmente e de receber essa presença ilustre aqui no podcast para a gente bater esse papo. Então, Edson, quero começar te agradecendo. Sei que você veio de Floripa para cá e ele veio trazer o sol, gente, porque em Joinville estava uma chuva danada e o Edson chegou e o tempo se abriu. Então, meu querido, muito obrigada por você, reservar esse tempo, deixar os seus alunos ali, mudar um pouco a sua agenda e por abrir o seu coração e contar a sua história aqui no podcast Histórias e Conexões. Que bacana. Obrigado, Milena, Como você falou, a gente, primeira vez está se encontrando pessoalmente, saindo um pouco do virtual e nos vendo, É legal ter esse contato, Mas fico muito feliz com o convite, E uma maior honra também de ser o primeiro, Fora de Joinville, Isso é muito, muito especial, fico bastante feliz. É isso mesmo. Gente, ele falou que ele tá nervoso. Eu falei, tá nada. Nervosa fico eu nas aulas de inglês, Ele começa a falar, eu falo, meu Senhor amado. Então, hoje também, eu lancei ali no meu podcast, no meu Instagram, coloquei uma caixinha de perguntas e vieram perguntas, assim, maravilhosas. Então, nós fizemos uma curadoria para trazer para cá, Edson, para que a gente possa levar isso também para os telespectadores do podcast. E aqui não tem roteiro pronto. As perguntas, ótimo. Elas vão acontecendo de acordo com o nosso bate-papo. Então, o que eu posso te dizer é, relaxe, porque a noite nos promete bora lá. Tá? A única pergunta que tem no podcast, que é para você relaxar e se sentir à vontade, é que eu sempre peço para os meus convidados se apresentarem. Então, eu quero que você diga para as pessoas quem é o Edson Martinez. Ótimo, então, que bacana. Vamos lá, então. Então, eu sou Edson Martinez, eu sou natural de Videira, Santa Catarina, a minha primeira graduação foi em Direito. E, por acaso, eu caí no inglês. Olha. Foi isso que aconteceu, Como que eu caí no inglês, A minha primeira memória foi a minha avó me dando um dicionário. Olha. Um dicionário de inglês e português. Ela sempre falava assim, esse menino tem que saber falar inglês. Esse menino tem que saber falar inglês, E acho que isso serviu um pouco de motivação. Para começar o estudo, conhecer palavras, Então eu pegava o dicionário lá, eu quero falar, eu sou feliz. Eu colocava lá I be happy, que estaria errado, Então seria o I am happy, Mas naquele momento para mim fazia sentido. E na escola, a partir da quinta série, escola pública, eu comecei a levar os caderninhos que eu tinha ali, o que eu estava fazendo para os professores. Então, os professores começaram a me ensinar como que fazia corretamente, como fazia a conjugação, como que... E ali eu fui criando o hábito de estudar inglês e ter o interesse em fazer essas coisas, Então, o Edson é uma pessoa que é formada em Direito, abandonou a carreira de Direito, Começou a aprender inglês já na infância, assim, com muita curiosidade para aprender inglês, Hoje eu tenho graduação também em Letras, Eu terminei na Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, na UFSC, E hoje trabalhamos somente com aulas particulares, personalizadas, Temos também hoje uma outra modalidade que é um curso mais independente para os alunos, onde eles conseguem estar estudando no ritmo dele. Milena, sabe bem como que é a situação. A gente marcar ali um horário toda, segunda-feira, 7 da manhã, às vezes fica difícil. Então, por conta, a gente vai falar depois, por conta até da pandemia, a gente conseguiu criar um método diferenciado que atende os alunos, sem ter a necessidade do horário marcado, do dia marcado, que vai fazer na rotina deles, Então, o Edson, assim, é um professor que atende os alunos, consegue entender o que os alunos precisam, monta essas aulas bastante personalizadas, e hoje tem bastante resultado.
Edson, eu tenho uma curiosidade, antes Sim. da gente começar a partir para as perguntas, né? A gente estava falando, eu, Milena, sempre que eu tenho oportunidade de escutar o inglês por alguém ali, né, que fale o inglês de verdade ali, eu sou apaixonada. Eu fico ali olhando assim para a pessoa, eu acho lindo, eu acho super charmoso. E como é que foi para você mergulhar no inglês na fonte? Porque uma coisa, né, é quando a gente começa, eu sempre tive curiosidade, mas meus pais não tinham condição de pagar um curso de inglês para mim, né? Então eu aprendi no colégio, e aí, claro, você é muito mais novo que eu, mas a minha primeira conexão com o inglês eram os cursos que eram aprendidos ali no colégio, e aí eu lembro que eu estava na 6ª ou 7ª série, e aí vinha o CD, aí vinha o dicionário, e vinha um livro de inglês. Então, foi a primeira vez. E aí, eles perguntavam, né? Leva para casa, mostra pro teu pai e pra tua mãe. Isso. E se tiver interesse, você vai fazer aula ali 2, 3 vezes por semana. Aquilo me despertou muita curiosidade, né? Porque eu ouvia o que estava ali e eu achava fantástico. Só que meus pais não tinham condição de bancar. E ali me despertou e eu fui deixando isso em segundo plano, né? E sempre ficou em segundo plano. E eu vejo que hoje, como adulta, como profissional, eu sinto falta de ter um inglês fluente ali, né? Me viro nos 30, mas sempre que eu vejo alguém falando inglês com perfeição, os meus olhos, eles brilham. Como é que foi para você fazer essa passagem, né? Você tinha aquela curiosidade quando você era criança, e você foi buscar uma graduação em inglês. Como é que foi para você essa mudança ali daquele inglês inicial para ser alguém para mudar a vida das pessoas? Eu vejo como o inglês muda. Porque antes, na minha época lá, quando eu estava na 6ª série, pessoas começavam a falar inglês. Hoje em dia, é pré-requisito. Não é pré-requisito, né? exato. Para muitas coisas, para a vida profissional, para a vida acadêmica. Sim, muitos termos, né? A gente tem essa cultura de trazer os termos em inglês para o nosso dia a dia. E como é que foi isso para você? Eu acho que assim, o ponto principal foi a motivação. Acho que eu sempre fui muito motivado, estude, né? Então, tanto pela questão da minha família, teve essa motivação de fazer o inglês. Não, vamos fazer. Tá aqui o livrinho, o dicionário que a minha avó me deu, tá guardado, é uma relíquia. Que legal. Né? Esse tá guardado, esse não vai para lugar nenhum, né? Mas depois, assim, fiz algumas escolas, né? E, assim, como que eu caí, né? Eu estava fazendo o curso de Direito, mas faltava alguma coisa, né? E à noite eu ia numa escola, eu fazia aula de conversação, porque eu tinha muito conhecimento, vocabulário, de escrever as coisas, mas faltava aquela coisa, preciso me expressar, né? Como é que a gente se expressa em inglês? Que é o grande medo, né? Exatamente, você tem que se jogar, você tem que... Vamos lá, gente, não tem medo, tem que acreditar em você. Se joga. Se joga. Não tem problema falar nós foi em inglês, mas fala. Porque muitas vezes, assim, né? Fugir um pouquinho da tua pergunta. As pessoas, elas têm medo porque alguém vai estar julgando, né? Ele já fala inglês, ele vai ver que eu estou falando errado. Mas, às vezes, você falando ali, ó, vem um estrangeiro para cá e diz, mim querer água. Não está perfeito, não está correto, mas a gente entende que ele está com sede, você vai dar um copo de água, né? Então, a situação de você se fazer entender, conseguir se comunicar, eu acho que já é bastante válido com isso, né? Claro que quanto mais você está em contato com o idioma, melhor é. É verdade. Então, eu fiz um período de aulas nessa escola, conversação, para conseguir destravar, conseguir falar, pensar rapidinho, não fazer as traduções, né? Que a gente fica na cabeça, eu estou pensando aqui, vou traduzir, vou falar. Né? Isso toma um tempo, né? Toma um tempo. A gente tenta fazer as coisas... Né? Isso. A gente tenta fazer um pouquinho mais rápido. E o que aconteceu na época? Um professor da escola saiu, da escola, e a dona me falou assim, Edson, acho que você consegue dar umas aulas. Você não quer pegar aí um iniciante, uma galera que está começando? E tu acha que eu consigo? Você, claro que você consegue. Parece que você tem uma didática, parece que você tem seu interesse, você estuda, você se dedica com o idioma. Então, experimenta. Se não der certo, a gente troca. Então, assim, as aulas caiu assim, muito como um destino. Acho que foi tudo muito destino, sabe? Sim. Receber um dicionário da minha avó, ter um certo incentivo, motivação dos professores de escola pública, né? Edson, me dá teu caderno aqui, eu vou corrigir, né? Sim. Pega esse livro, estuda isso daqui que vai te ajudar, né? Então, eu recebi muita ajuda, muito motivado, né? E foi desenhando o caminho até eu começar a dar aula numa escola.
né? Bacana. E ela falava assim, ó, não fica com medo, porque você vai ser quem mais sabe na sua sala de aula. As pessoas estão começando. E a gente na cabeça, ai meu Deus, e agora? E a gente ali morrendo de medo, exatamente. É né? verdade, que legal. Né? E logo após, daí eu saí do direito, não trabalhei mais no escritório, né? E depois fui morar em Florianópolis para trabalhar com inglês, para trabalhar numa escola de inglês. Ou seja, ali você já estava imersa. Já no estava mundo do imersa inglês. e vamos abrir os horizontes, exatamente. Que legal, que Aham, legal. aham. E aí, aproveitando que eu tinha essa curiosidade, veio uma pergunta muito legal. E eu falei que se perguntasse para mim, eu acabei já respondendo. E a pessoa que perguntou, ela fez 3 perguntas, né? Então, Edson, como se apaixonar pelo inglês? Não ver o inglês aí, eu acho que como um obstáculo, né? Isso, é uma pergunta interessante, porque assim, a gente tem muitas crenças, né? E são algumas crenças limitadoras. O que significa isso? Que se a gente pensa, eu não vou conseguir falar, a gente não consegue. Então, primeiro de tudo, a gente não pode ter esse tipo de crença limitadora, né? A gente é capaz, da mesma forma como a gente aprendeu português. Sim, né? e o idioma é muito mais difícil, né? O português é muito mais difícil, né? Comparando a estrutura gramatical, o formato das coisas. Milena é um exemplo que pode dizer, se o inglês é fácil, é difícil, né, Milena? Meu Deus! Então, assim, o que facilita? A gente está no português desde pequeno, né? Começa a falar papá, mamá, né? Palavras pequenas. Uma criança, observa uma criança, Sim. o aprendizado. Vai fazer uma frase completa com 4 anos, talvez. Sim. Né? Então, talvez não tendo tanta pressa. Sim. Já quero começar, vou falar tudo. Né? Existem métodos, claro, existem formas de você, step by step, né? Um passinho de cada vez. Né? Começa perguntando qual que é o nome, a idade. Né? Vamos fazer um teste, Milena? Oh, meu Deus, olha, querendo colocar na saia justa. Olha aí, eu já voltando para as aulas de inglês. Né? Então, o professor serve para isso, né? Como orientador para que você encontre o caminho ali, né? O caminho dos ovos, digamos assim. É o caminho dos ovos, o ditado? É isso mesmo. É isso, né? É isso a mesmo. gente encontrar uma forma e quando vê, tô falando. Sim. Né? Sim. Então, é muito gratificante enquanto professor você ver essa evolução do aluno. Né? Literalmente, o aluno inicial, Sim. que, Edson, nunca estudei, ou então não gosto, principalmente aqueles que falam assim, eu não gosto de inglês, tenho trauma. Você veio para cá, vamos para cá que a gente vai dar um jeito. Vou mudar. A gente vai resolver, exatamente, né? E você vê assim, depois de um tempo, né? Tenha paciência, 4 meses, de repente, Não né? é hoje, amanhã você vai falar, né? Exatamente, né? E principalmente estudar, né? E eu lembro que uma coisa que eu aprendi muito com você, eu comecei a fazer aula contigo ali na pandemia, né? E foi muito legal porque eu tive a experiência com outro professor e ele era até americano e foi muito diferente. Por quê? Claro, era a metodologia dele, né? Ele tinha apostila, então era um pouco diferente. Por quê? Quando eu comecei a fazer aula com você, eu sentia e sinto isso nas aulas, que a aula é para Milena. Então a aula, ela é do nível que a Milena precisa, para o nível que a Milena precisa, para ela se sentir à vontade e ela conseguir falar. Então, eu acho que é muito legal você trazer isso para as pessoas que acompanham o podcast, que muitas vezes a gente tem vergonha, como a gente já falou aqui. Mas quando eu vou para uma aula de inglês, eu vou como uma folha em branco, né? Muitas metodologias, e nada contra, cada um com a sua forma de entender, eles querem tentar abraçar o todo. E talvez as pessoas não tenham o mesmo ritmo, né? Cada um tem o seu tipo. Cada um tem a sua fase de aprendizagem. A individualidade, né? Isso. E eu senti isso muito na sua aula, que eu evoluí muito, que a aula era para Milena. Então, como é que você traz isso para os seus alunos? Como é que você pensou nessa metodologia? Porque eu acho que é interessante. Eu quero que, ao final, as pessoas fiquem com essa pulguinha atrás da orelha de que eu quero, eu posso, eu consigo. Isso. Né? De que, talvez eu não tive uma boa experiência, mas eu quero, porque assim, vou dizer pra você, quando eu acho o máximo, assim, quando eu tô assistindo alguma coisa em inglês e que eu não fico traduzindo, eu falo, cara, eu entendi o que a pessoa falou. Eu falo, uau, tô quase lá. E eu me estimulo a isso. Então, acho que é legal trazer isso para as pessoas também que acompanham o podcast. Bacana. Vamos falar um pouquinho, sim. Né? Essa personalização, vamos dizer assim, né? As pessoas são únicas, né? A gente tem que entender que cada um tem o seu perfil, né? Tem um aluno que gosta de leitura, então leitura vai super funcionar para ele, pode ser uma atividade de homework, por exemplo, fazer para casa, né? Tem aluno que tem mais dificuldade de listening, então a gente faz mais listening nas aulas, né? Mas como que o Edson percebeu isso, né?
Eu acho que assim, a virada de chave, né? Porque quando você é um professor de uma escola, você tem que seguir um método. Né? E eu olhava aquele método assim, isso aqui não vai funcionar. Isso aqui não é pra mim. Isso aqui não vai funcionar. O que eu vou falar pra Milena sobre, sei lá, uma coisa que você não gosta? Vou falar sobre mecânica, um exemplo, né? Sim. Sobre, sei lá, partes do carro. Talvez não seja interessante para você falar de partes do carro, né? Então a gente tem que entender qual que é a necessidade de cada aluno. Né? Tem alunos que vão se interessar mais por videogame, tem alunos que se interessam mais por esportes, tem alunos que se interessam mais por comida, né? Edson, minha pegada é business, então vamos para a parte corporativa, né? Então, tem que sentir o feeling, claro. Né? O que esse aluno está precisando, né? Mas qual foi a virada de chave? Eu pegava os métodos que já existem, aí existem centenas de métodos, e você vê que algumas atividades não estão atualizadas. Está falando ainda de Discman, de MP3, né? É um vocabulário que não se usa mais. Claro. A gente não tem mais um Discman. Não tem. E se mostrar, a maioria dos adolescentes não vão nem saber o que é. Vai ter que explicar o que é. O que é isso, Vai ter que explicar para ele o que é. Então, quando a pandemia foi em 2020, e o início da minha graduação em letras foi em 2018. Então, foi 18, 19, 20, 21 e 22. Nossa, né? Você pegou metade, Metade, exatamente. Então, na UFSC, na época, 2020, a gente quase não teve aula. Então, a finalização foi 21 e 22, os últimos 2 anos, né? Graduação de 4 anos. Então, 2 anos presenciais, 2 anos online, né? Sem saber o que ia acontecer. Meu Deus. E isso que lá em Florianópolis eu ia na casa de cada aluno atendendo, né? Fazia roteiro. Hoje eu tô na Lagoa, amanhã eu vou pra Jurerê, Daniela fazia roteiro. Então, onde que tu mora? Moro Canasvieiras. Só tendo aí no norte da ilha na segunda-feira. Exatamente, tinha que dar um jeito de encaixar, né? E com a pandemia a gente saiu do presencial, de visitar as pessoas, né, os alunos, e fez tudo online. Alguns alunos continuaram, alguns alunos pararam, né? E aí a gente tem que entender como que você vai adaptar essa atividade para que faça sentido para o aluno. Né? E ao mesmo tempo eu estava fazendo um estágio de docência. Se você quer ser habilitado, licenciado em idioma para poder dar aula em escola, você tem que passar por estágio de docência. Então tem que criar atividade, tem que pensar no que o aluno pode, né, nas várias nuances, nas várias possibilidades. Vou te dar uma atividade, como é que o aluno vai responder? Quais são os passos, né? Qual pergunta ele pode fazer? Então você tem que estar um passo à frente. Né? E nisso eu fui me especializando, pesquisando mais sobre o ensino online. Que legal. Como buscar interação em sala de aula, como entender o perfil de cada aluno, né? Então foi assim um conjunto, né? Mais uma vez o destino aí, 2020 pandemia. Vamos sair do presencial, vamos para o online, né? E hoje eu não estou mais no presencial, hoje eu só estou no online. 100% online. 100% online. A primeira pergunta é assim, o que tu precisa, né? Como é que eu vou poder te ajudar? Quais são os seus objetivos, né? E os alunos vêm, Edson, eu trabalho em empresa, preciso fazer reunião, eu preciso de redação, eu preciso de e-mail. Na verdade, eu preciso ler manual, né? E aí a gente trabalha na necessidade de cada aluno, né? Entendendo essa individualidade. Sim. E uma coisa muito interessante, gente, do trabalho assim do Edson, e que para mim fez muito sentido, que me ajudou muito, foi essa questão assim, eu sempre deixava para a última hora. Aí falava, Edson, daqui 15 dias eu vou viajar. Ele quase me matou algumas vezes. E aí, tá, Milena, vai para onde? Aí eu contava o destino. E aí, né, sempre as preocupações. Meu Deus, o que eu vou responder na imigração? Como é que eu vou me virar ali no hotel? Como é que, né? E o Edson montou para a Milena, para a necessidade da Milena, aulas, né, de viagem. Gente, eu vou dizer para vocês. Passei na imigração, uma das mais difíceis, zero problema. Ainda ajudei uma menina aqui de Curitiba, pertinho, porque ela meio que passou um aperto, dei uma ajuda. E agora, da última vez em Bruxelas, eu ainda tive meio que brigar com a moça, porque tinha sido cobrada errado a minha diária. Sério? E olha, pra você ver, isso não tinha na aula, tá? Claro que ele não me ensinou a brigar na aula. Mas no hotel? No hotel, mas eu tive que ser mais incisiva ali. Então, Edson, isso é muito legal, porque se eu tivesse parado lá atrás com aquele trauma de, ai meu Deus, será que a pessoa tá me julgando? Será que ela sabe que eu não sou fluente no inglês? Foi. Passou. E a partir do momento que a gente perde um pouco esse medo em falar, parece que a coisa flui, né? E aí quando estou conversando com meu sobrinho tem 6 anos.
já nasceu no Canadá. Já. Então, para ele, o inglês é nativo. E a minha irmã e o meu irmão em casa falam em português. Por quê? Para ele também aprender, ele e a irmã falarem em português. E aí foi muito legal que quando eles vieram para o Brasil, o meu sobrinho, ele misturava muito, né? E aí, quando ele falava inglês, eu não respondia. Aí ele, sorry, e falava em português. E aí eu falava, olha a habilidade de uma criança, né? E às vezes ele ia falar com a minha irmã e com o meu cunhado em inglês. E aí eu pedia para ele traduzir, de propósito. E ele traduzia. Bonitinho, bem certinho. Bonitinho. E aí eu falo, ele tem 6 anos, ele não tem vergonha, ele fala. E se ele não sabia a palavra em português, ele perguntava. E aí eu falei, a gente às vezes tem que ser um pouco criança. Deixar esse nosso medo de lado e soltar o inglês, né? Isso, perfeito. Porque é a melhor coisa. E aí veio uma outra pergunta que eu achei, assim, maravilhosa, que é da mesma pessoa. Até tem uma colinha aqui, ó. Como retirar os traumas da escola pública com o verbo to be? A gente ficava muito tempo no verbo to be, né? Mas ele é importante. Ele é importante. Mas antes, deixa eu voltar um pouquinho. Quantas aulas, Milena, quantas aulas a gente tem para fazer? Meu Deus do céu. Qual foi o desafio? Que você foi desafio pro teacher? Qual foi? A última? A última vez. Lembra? Nem lembro. 4 aulas. Foram 4 aulas. 4 aulas. Então tá, vamos falar de aeroporto, restaurante, compra e hotel, alguma coisa assim. Foi hotel, isso mesmo. E uma horinha assim, ó, dali, né? E ó, passei 0 aperto, tá? 0 aperto e ainda ajudei. Então, aula personalizada, né? Tem esse detalhe, né? Verdade. Para aquilo que o aluno precisa. Bacana. Verbo to be. Verbo to be... Como é que tira os traumas, né? Porque aí, não quero mais saber disso. Assim, posso ir um pouquinho para a didática? Claro, um pouquinho? por favor. Então, assim, vamos pensar. No português, a gente tem conjugação de verbo. O que é isso? Fala assim, ó, eu estudo, você estuda, nós estudamos, eles estudam. Então, o verbo, no final, ele muda, né? E isso para todos. Eu compro, você compra. Eu viajo, você viaja. Vai ter passado, eu viajei, você viajou. Isso é conjugação. O verbo, ele muda, né, a forma de se escrever. Né? Vamos falar assim. O inglês, ele é mais simples, que a gente não tem conjugação. Né? Então, se eu for falar trabalhar, vai ser sempre work, work. Estudar, study. Né? O único verbo que tem conjugação é o verbo to be. É a bênção do to be, né? Um único verbo. E que aí a gente perde um tempão com ele ali. Isso. No sentido de que não faz sentido. Não vai fazer sentido, entende? Porque você fala assim, ó, você é, ele é. É a mesma coisa no português. No inglês é diferente. You are, he is. Então, em algum momento não faz sentido, mas é o único verbo que a gente vai ter que fazer conjugação. E eu falo assim, o verbo to be é a ovelha negra da família. Tudo com ele é diferente. Então, se você entende bem o verbo to be, eu começo ensinando o verbo to be. Claro. Edson, já sei verbo to be. Não sabe não, vamos lá. É porque decorou e aí acha que já sabe. Então, se você sabe, vamos praticar. Né? Vamos ver se está tudo mesmo dominado, 100%, nota 10. Para a gente não ter que voltar depois. Sim. Né? Porque ele é base. Claro. Né? Então, a escola pública atende numa sala de aula 30 alunos para 45 minutos, 2 vezes na semana. Né? Então, como que um professor vai conseguir dar atenção né, para cada situação? Um idioma novo, né? Um idioma novo, né? A gente tem a lógica do português, tem a lógica do inglês, né? Aqui eu tô falando você é, ele é. Vou jogar he is, you are. Não faz sentido. Aí as pessoas querem ir pela lógica e não... Tradução, né? Depois de um tempinho eu falo assim, ó, não vamos fazer a tradução literal. Milena lembra disso. Lembro. E por que a gente tem isso, né? Porque é mais fácil. Né? Mais fácil, a gente quer falar pink, rosa, black, preto, né? Faz sentido para nós. Mas é entender assim como que é um sistema, né? Temos a lógica do português, que a gente sempre fala, né? E o português vem de ajuda. Onde que eu vou encontrar essa palavrinha? Isso quer traduzir tudo. Verdade. Mas a lógica do inglês é diferente. É verdade. Né? Então, eu me preocupo muito em entender a lógica, criar essa lógica do inglês para que faça sentido para os alunos. Claro. Para depois a gente conseguir ir evoluindo, né? Step by step, uma aulinha de cada vez, uma aulinha de cada vez, né? E você falou uma coisa ali que foi interessante sobre o teu sobrinho, né? De estar em contato com o português. Vamos pensar o contrário, né? Ele mora no Canadá, eles falam inglês, ele já está indo na escola, provavelmente. Sim. E os pais têm a preocupação, motivam, olha a motivação aparecendo de novo. Verdade. Né? Vamos falar português, né? Então, assim, para aprendizado de um idioma, você tem que estar em contato. Isso é fundamental, né? Então, não é aula com o Edson uma vez por semana, né? Na terça-feira, 8 da noite, toda terça-feira, não. Vai ter que fazer revisão na sexta, no sábado, né?
Milena, deixa eu te fazer uma pergunta. Semana passada, o que você almoçou? Ai, Jesus Tu lembra? amado. Não. Tu não lembra? Hoje a gente tá na terça, né? Hoje é terça. Eu Terça. lembro que eu almocei ontem. Domingo tu já não lembra? Não, domingo eu lembro. Sábado. Lembro, porque Lembra? eu almocei domingo o que eu comi sábado. Só por isso. Mas assim, ó, tá ótimo. Era o mesmo cardápio. Era os cardápios, pronto, gravou. É uma informação que não é importante. Né? Por que eu vou guardar informação do que eu almocei na terça-feira passada? Né? Eu tô tentando lembrar aqui. Eu cozinho em casa. Pois é. Né? Eu li no dia a dia e assim, cara, eu não lembro que eu almocei. A gente não grava. O HD, eu costumo dizer que o HD tá cheio. Tá cheio. Então, as informações que não são prioritárias é tendência que a gente esqueça. Claro. Pra que eu vou guardar uma informação que não é importante? Verdade. Né? Bem pensado. Vamos colocar no inglês agora. Se eu faço aula uma vez por semana e eu não revisar, a minha cabeça assim, tá, to be, pink, black, white, gray, solto green, ali. solto. A tendência é que eu esqueça. Né? Verdade. Então, assim, para os nossos ouvintes, né, ouvintes da Milena, a principal dica, você quer aprender um idioma, seja qual for, inglês, francês, alemão, precisa precisa ter o contato, precisa fazer as revisões, né? Senão enferruja. Você não vai lembrar. Não. Aí na hora do aperto que você vai tentar buscar na memória alguma coisa, aí já foi. Já foi. E aí veio uma pergunta da sua irmã, muito querida. Essas duas primeiras perguntas que eu fiz foram da Vanessa. E veio uma pergunta da sua irmã que eu achei muito legal. Qual é a sua primeira memória sendo fluente no inglês? Foi da Gabriela. A Gabriela. Um beijo pra ela, né? Olha, sendo fluente, né? Eu acho que a parte do entretenimento, né? Onde mais me pegou assim, você escutar uma música, entender o que tá falando, né? Filme também, né? Claro, dependendo de uma coisa muito específica ali em medicina, que não é muito a minha área, a gente fica assim, tá bem estranho, né? Porque às vezes a fluência, assim, o que é a fluência? Você é fluente naquilo que você sabe. Sim. Né? Se me vem uma situação muito específica de medicina, né? Alguma coisa muito específica de tecnologia, talvez eu sofra um pouquinho ali para conseguir entender né, todo o contexto, né? Então a fluência não é você saber tudo do idioma. Mas você conseguir se virar, se comunicar. Vamos imaginar a fluência como comunicação. Isso. Tá se comunicando, você é fluente. Né? Então, acho que essa situação de fluência é mais nessa pegada do que eu estava consumindo. Música, seriado, filme. E é legal consumir, né? Veio uma pergunta da Simone, querida, também, que ela falou se é possível aprender o inglês sozinha. E o que você recomenda? Né? Filmes, seriados, podcasts, livros. Porque a gente tem percebido também, né, Edson, cada vez mais a questão da escassez do tempo, né? A gente nunca tem tempo para nada, e aí já põe na cabeça, inglês é chato. Eu não vou estudar. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer aquilo. E aí, não tenho tempo, né? E talvez esses auxílios possam realmente ajudar a pessoa ali no inglês. Claro. Isso é uma dica importante também, né? Para as pessoas buscarem consumir materiais naquele idioma. Eu fico super feliz, como eu comentei, quando é em inglês e que eu estou entendendo, eu acho fantástico, me instiga a falar, Milena, deixa de ser preguiçosa, Milena, vai estudar inglês, né? Meu marido fala assim, se ela dedicasse mais, ela já estava aí, ó, voando. Aí eu falo, poxa, não, vou. Aí vou e paro. Mas isso me instiga a buscar. Talvez tenha algumas pessoas que travem, mas buscar consumir conteúdo no idioma também ajuda, né? Ajuda. Vamos pensar, o inglês ele faz parte do nosso dia a dia. Muito. Né? Light, diet, né? Delete, que seria delete. Então, muitas palavras do inglês a gente já usa no português. Né? Talvez você não saiba exatamente qual que é a tradução daquela palavra. Sim. Mas... Ou tá falando e nem sabe, né? Exatamente, mas já faz sentido, né? Faz sentido agora. Uma aluna minha esses dias falou assim, shoulder, head and shoulder, do shampoo. Pra que é o head and shoulder, né? Caspa. Onde está a caspa? Na cabeça, no ombro. Então não é o shampoo que é pra lá, né? Olha aí, faz sentido agora, né?
Que legal, né? é verdade. Entendeu? Então, assim, ela falou e ficou curiosa com isso, né? Sim. Do Head and Shoulders. Isso aí que é um shampoo para cabeça e ombro, não. É um anti-caspa. Anti-caspa, Então, ele é começa a fazer onde- sentido, né? Então, assim, é diferente do... Talvez aqui em Joinville o alemão seja mais presente, né? Mas em outras cidades, talvez o francês, o alemão, o italiano, né? Videira, lá onde eu nasci, o italiano se faz mais presente, né? Tem escolas, né, próximo à Videira que tem na escola pública o ensino de italiano. Que legal. Então, você precisa estar em contato, né? Então, o inglês já faz parte do nosso dia a dia. A gente consome já muita coisa, né, de língua inglesa. E aí, vamos falar dos Estados Unidos, a língua franca em si, né? Apertou, tu vai para o inglês, digamos assim, né? Sim. Como nas tuas viagens, né? Apertou, vai. A gente dá um jeitinho, né? E assim, ó, essa possibilidade de tô sem tempo para estudar, né? Hoje a gente está com um método novo. Pois né? é. Então, além... É esse método que eu tenho que voltar. Né? Seria interessante tu testar ele, Milena, Pois né? Por conta da tua rotina. Olha aí, ó, não tinha Vou pensado. voltar, vai ficar aqui o meu compromisso assumido. Isso. Que eu vou voltar e vou fazer um episódio todo em inglês, hein? Isso. Olha o desafio, hein? Meu Deus, vocês vão apertar a tecla SAP aí. Vai ser lindo, vai ser. Coloca a legenda. Né? Vamos lá, posso falar um pouquinho desse método? Pode, eu já ia te pedir, era a minha próxima pergunta. Fala Ótimo. um pouco desse método, porque eu tenho certeza que isso gera muita curiosidade nas pessoas. Então, por favor. Show. Então, assim, né, em virtude de todo esse contexto, né, pandemia, migrou aula para o online, entender a necessidade do aluno, né? Esse método aqui não vai funcionar, né? A atividade aqui. Vamos criar um método do Edson, né? O Edson se encorajou e foi, né? Formiguinha, um pouquinho em pouquinho, né? Adapta aqui, mexe ali. E hoje a gente tem aí um método, né? Que está sendo validado, né? Então ele já está funcionando, já está sendo aprovado pelos alunos que estão cursando, né? Como que ele é? Ele tem videoaulas, ele tem atividades, ele tem áudios, imagens, né? A gente só não vai ter essa interação do particular, do e-company, digamos assim, né? Então, você vai assistir a videoaula, 10 minutinhos, 7 minutinhos, aulas curtas, já pensando nessa necessidade da escassez do tempo, né? Infelizmente, a escassez do tempo é uma coisa que pega muito a gente, né, Milena? É, né? bastante. A gente está sempre correndo. Se o dia tivesse 30 horas, a gente trabalharia 6 horas a mais, a gente não descansaria. Verdade. Então, o método está voltado para isso, né? E em virtude dessas experiências, né? Mais de 300 alunos que já passaram por mim, né? Você consegue ir entendendo qual que é a necessidade de cada um. E aí eu me lancei, né? Vamos fazer um método, vamos criar aí um formato onde as pessoas que têm essa escassez de tempo consigam estudar, né, no ritmo delas, principalmente isso, né? Se sintam motivadas de alguma forma, né? Então, lá toda semana. E aí, Milena, como estão as atividades? Tem alguma coisa? Me manda para eu corrigir, né? Legal. Então, não vai ser a aula, assim, o horário das 8 da noite. Sim. De toda a terça. Tem a flexibilidade. Tem a flexibilidade, exatamente. Bacana. O teacher está ali à disposição, apertou aqui uma atividade, vamos marcar meia horinha? Bacana. A gente faz a aula rapidinho ali, explica. Pronto, continua, né? Legal. Faz atividade, manda, corrige, vamos para a próxima semana, né? Ele está montado em 8 meses. 8? 8 meses, podemos fazer em menos tempo, né? Claro, Depende do ritmo do aluno. Claro, isso que eu né? ia falar, depende do ritmo. Uma coisa muito interessante, Edson, que eu vi no seu perfil ali do YouTube, que você tem vários conteúdos que as pessoas também podem consumir, e eu sempre falo isso. Gente, conteúdo gratuito, aproveita, porque hoje em dia é muito difícil a gente ter conteúdo gratuito. Geralmente você tem ali 30 segundos, 1 minuto, e depois, para saber mais sobre o conteúdo, clique aqui, você tem que pagar alguma coisa. Exato. E a sua página no YouTube tem muito conteúdo, então talvez a pessoa não esteja ali numa condição que não consiga pagar, mas que ela pode consumir e aprender o inglês. Exato. Então fala um pouquinho também do conteúdo que está ali no YouTube. Claro, perfeito, né? O YouTube é a nossa televisão, né? Todo mundo pode estar na televisão. Como que a gente faz? Pelo YouTube, né? Então, a preocupação do canal foi essa ideia, de você conseguir alcançar mais pessoas, de certa forma ser um entusiasta do idioma para o ensino de idiomas, né? Então, todos os seus ouvintes, né? Da Milena, assim, estão convidados a me seguir,
a assistir algumas aulas, né? Tem o meu contato, pode mandar mensagem, Edson, gostei muito, Ele eu tenho uma responde, dúvida viu? aqui. E é ele mesmo. Exatamente, né? Então, a preocupação foi essa, né? Casar essas videoaulas junto com esse conteúdo onde pode estar ajudando as pessoas, né? Legal. Você vai pesquisar lá como verbo to be, como primeiras lições, primeiras dicas. Tem vídeo do Teacher Edson, Olha. né? Eu uso do ou does, né? Então, lá tem uma aulinha do Teacher Eu lembro, Edson. mas por que do, mas por que does? E ele, Milena, não é lógica. Eu amava as aulas. Milena, não é lógica. Eu falei, tá, vou parar de traduzir. É a melhor Isso, coisa, exatamente, né? né? É a melhor coisa. Aham. E aí, a gente saindo um pouquinho desse mundo do inglês, né? A gente falando aqui, né? Você foi por uma paixão, por um incentivo da tua família. E o que o Edson gosta de fazer nas horas vagas? Eu sei que tu já mora numa cidade feia, né? Horrorosa, essa cidade feia, meu Deus, cidade maravilhosa. Floripa Né? acho Floripa lindíssimo. O que tu gosta de fazer nas horas vagas? Eu sei que ele gosta, não sei se ele tá geração super saúde. Não sei se ele ainda tá gostando de degustar vinho. Ah, sim, sim. Ah! Né? Uma eu já sei, porque a gente aproveitava as aulas ali. A troca de figurinha, A né, troca Milena? de figurinha para aprender sobre o idioma, e aí Isso. ele me contou. E nas horas vagas, o que é que você gosta de fazer? Olha, o Teacher anda na geração saúde. Bem, geração saúde, né? né? Mas vinhozinho é bom, né? bom. É importante para eles da vida. É verdade. Né? Gosto muito de correr. Teacher comprou uma bicicleta agora. Olha, tá pedalando. Pedalando. Gente. E outra memória muito afetiva minha é que quando criança eu desenhava e eu pintava. Tá resgatando. Estou resgatando. Comprei caderno, comprei lápis 6B, 4B, 18B, 28J. Tá ali. A coleção toda. Comprei tinta, comprei pincel, quero voltar a pintar, quero voltar a desenhar, sabe? Então, assim, a gente vai mudando com o tempo, né, Milena? Vai. A gente vai mudando e se você começar a pensar, naquela época eu fazia tal hobby, eu tinha tal verdade. atividade, quero voltar. É né? verdade. Então, assim, de segunda a sexta é a agitação de aula, conversando, é aluno mandando mensagem. Eu adoro quando o aluno manda mensagem. Ah, tá estudando. Assim, eu fico super feliz, sabe? Vai ser meu aluno, me manda mensagem, eu vou ficar feliz. Me manda mensagem no sábado à noite, eu vou ficar super feliz. Olha, sabe? eu sou aquelas alunos que eu mandava foto. Fazia o homework e mandava foto pra ele, querido. E ele corrige, tá? Ele vai lá, ele corrige. Isso. Minha letra ali, que nem eu entendo, às vezes ia lá e corrigia. Ou seja, dedicação das duas partes, né? Exato. Tem né? que ter. Não posso pedir para adianta. você não ter o contato e eu não te dar a resposta. Né? Então, É eu tenho que fazer esse caminho juntos. Estamos juntos nessa trilha, né? Nesse desejo de aprender o idioma, né? É verdade. Então, acho que é isso. Acho que sair um pouco do automático da tela, que acaba ficando muito tempo em tela de computador, né? Sim. Vamos para uma tela para pintar, vamos num papel para desenhar, né? Vamos ter contato ao ar livre, pedalar, correr, ir para academia. Viajar, que eu sei que ele gosta de viajar. Exato. Também, né? Não é? Viajar. E quando você vai consumir algum conteúdo? Inglês é sempre o primeiro idioma? A teacher tá fazendo francês. Eu sei como é. Eu lembro disso que você me contou. Voltei Já pro tá? francês, Milena, voltei. Meu Deus do céu. Eu acho lindo o francês, mas eu Francês, falo, meu Deus, deve ser muito difícil. Agora adivinha quais são as minhas dificuldades, Milena? Achar tempo para estudar, fazer as revisões, Imagina. sabe? Mas por um lado foi bacana, assim, ó, eu tô percebendo o fato de voltar a ser aluno de um idioma que eu não domino, eu me coloco no lugar dos meus alunos, Olha, né? isso é bom. Olha como é difícil, olha como é complicado encaixar em algum período ali, né? Essa dedicação para um novo idioma, né? Que legal. Então é bacana assim também olhar o outro lado da moeda, né? Não sou só o Edson que está ali cobrando, Milena, teu homework, manda aqui tuas atividades, tem dúvida, teacher, não estudei, né? Lá está o Arthur, me cobrando, e aí Edson, eu quero as atividades. Olha. Né? Você estudou? Por que você não estudou? Eu, o professor de francês. Professor de francês. Que legal, que bacana. Então a gente sente, é bom se colocar nessas diferentes ângulos, diferentes situações, né? Então o teacher também está sendo aluno agora. Coisa boa. Né? E com isso a gente consegue melhorar também o serviço para os nossos alunos, né? Com certeza. Tem essa E quem situação. sabe daqui a pouco, além de professor de inglês, se torne professor de francês. Vamos Olha pra aí. França? Amanhã, vamos comprar uma passagem Vamos para pra França, eu França? vou amanhã. Quero nem saber o clima, pode ser até com a roupa do corpo. Vamos embora. Vamos para a França. Edson, e uma outra curiosidade, né? Você saiu ali de Videira,
né? Foi para Floripa, a gente estava falando isso nos bastidores, já está ali há 11 anos. 11 anos. Você se imaginava que você, esse menino que saiu de Videira, que já conquistou tanta coisa, eu sei que a família é um pilar super importante para você, você é muito ligado à tua mãe, às tuas irmãs, à tua sobrinha que tá tão fofa. Te contei que o Rafael tá vindo? Meu Deus do céu. Já? Fernanda tá grávida? Olha, tá vendo, gente? Como é que eu tô deixando de fazer as aulas? Já não tô nem mais se é Rafael. A gente não atualiza, Eu sou apaixonada por esse nome, né? Acho Rafael um nome lindo. Eu sei que a família tem um pilar muito importante para você. E você se imaginava quando saiu lá de Videira, que foi desbravar, foi para Floripa, buscar os seus objetivos, os seus sonhos. Você se imaginava que em 2025 você estaria? Olha, não. Não, né? Eu acho assim que todo mundo, né, tem uma batalha. Todo mundo tem um desafio, todo mundo tem vamos colocar como dificuldade. Sim. Né? Aonde que eu quero chegar, né? Então, você tem que ter um propósito. Sim. Né? E quando você tem eu falando, o Edson falando, né? Eu tinha um propósito. Eu acho que aulas de inglês é bacana. Eu acho que eu consigo oferecer alguma coisa diferente, que não sejam esses métodos engessados, não atualizados, que ainda existem, né? Não criticando o método, por favor. Não. Tem método para todo mundo, gente, verdade, né? Verdade. Mas assim, é a vontade minha de fazer diferente, né? Então, ter a vontade de fazer diferente, ter a coragem de fazer diferente, né? Persistir numa situação, né? Ir atrás, tentar melhorar, errar, tentar de novo, né? Ter um pouco de ambição, né? Que eu acho que é o que me movimenta é isso. Né? Hoje eu tenho 30 alunos, né? Eu quero terminar o ano com 40. Claro. Como é que eu vou fazer para ter 40 alunos? Claro. Né? Então a ambição movimenta, né? E assim, olhando, né, o Edson de, sei lá, 7 anos, 8 anos, não imaginava. Florianópolis foi uma cidade que eu nunca imaginei morar. Olha! Morei em Blumenau. Né, conhecia já Itajaí, né, conhecia Porto Alegre, Curitiba, né, a família da minha mãe é de Curitiba. Então, Florianópolis nunca passou assim no radar, vou morar em Florianópolis, né? De repente, tô morando em Florianópolis já fazem 11 anos. Olha, e passa tão rápido, né? Passa muito rápido. Boa. Então, agora tu me fez um questionamento, né? O que eu quero para daqui 11 anos? Né? Isso aí. Né? Tô com 37, vou começar com 50. Onde que eu quero estar com 50 anos? Olha aí, né? Fazer uma cartinha, né? Que seja interessante. Uma cartinha, e eu falei que eu quero fazer o meu mapa ali dos sonhos, né? Colocar os meus objetivos, porque às vezes a gente traça objetivos a longo prazo. E quando eu comecei a traçar objetivos a curto prazo, parece que é mais palpável. E aí, quando aquilo se torna realidade, fala, opa, e eu mostrei, até falei com meu marido, eu tenho meu caderno dos sonhos. Vou lá e toda vez que aquele sonho que eu escrevi eu consigo realizar, eu vou lá e coloco a data. É muito bom. Porque eu lembro que no começo, meu Deus, era quase um caderno de 10 matérias de sonho. Não que eu tenha realizado todos, né? Mas eu coloquei ali os que faziam sentido para mim. Aí quando eu olho, e aí eu falo, cara, como é que eu sonhei com isso aqui? Agora é outra coisa. E a mesma coisa acontece com a nossa vida, né? A gente vai amadurecendo, coisas vão mudando na nossa vida, e é bom, né? Claro, exato. Senão, daqui a pouco a gente estagna e não. A gente está muito jovem para se estagnar. E as decisões que tu faz, né? As decisões são importantes, né? Né? As decisões que vão movimentar, né? Porque se tu ficar ali muito engessado, muito no comodismo, tem que recomeçar em algum instante, né? Então ter a força, né? Não se abater. Não tanta força, talvez, mas pelo menos a coragem, né? E não, eu vou recomeçar e vou fazer, e vou escrever mais um sonho. Isso aí. E vou tentar alcançar. Bacana, gostei da ideia. É bem legal. E aproveitando que a gente está nessa vibe, que a gente está aqui, e a nossa família eles sempre são muito incentivadores de tudo da nossa vida. Aproveita esse momento para você deixar um recado para sua família. Olha, que bacana, que bacana, né? Manda um recado direto para eles, porque a mãe vai assistir, vai mandar, vai falar com a tia, vai falar com todo mundo. Olha meu filho aqui! E é tão bom, né? Quando a gente vê isso, eu falo, o coração fica quentinho.
Aproveita e manda um recado para sua família. Eu vou mandar um beijo, né? Um beijo gigante para minha mãe, né? A dona Laura, lá em Videira, professora também, né? Olha aí onde estava a veia, ó. Toda a família, minha mãe professora, minha tia professora, minha irmã é professora, Fernanda, né? Olha. Gabriela tá terminando filosofia, provavelmente vai ser professora, então é da família, tá no sangue. Tá no sangue. Então um beijo para minha mãe, né? Gabriela, Fernanda, né? Fernanda tá grávida, Ana Liz, que é a sobrinha, Rafael tá vindo em breve, meu cunhado Carlos, né? Mesmo distante, né? Aquilo que eu sempre falo, eu amo vocês, né? Seja a distância que for, a gente está sempre junto, né? Seja aqui, seja lá, a gente sempre aproveita ao máximo os nossos momentos. Então não é porque eu tô aqui distante que a gente não tá junto, né? A gente está sempre de alguma forma interligado, né? E vocês fazem parte da minha vida e eu amo de paixão. E é bom falar da família, né? É bom, né? Deixa o coração quentinho. Deixa, igual a Dona Maria lá. A Dona Maria tá longe, mas ao mesmo tempo tá perto. Então isso é o que vale. E a gente tem eu até indiquei pro Edson, a minha amiga Ju. A Ju, se eu, gente, Juliane marcava Martinez, né? Martinez com S, né? O meu Martinez é com Z. É com Z, você é mais chique. E eu digo que ela é falsificada. E ela é Martinez, né? Martinez com S. Martinez. E a Ju, ela, amiga, vou viajar, preciso de professor de inglês. Eu falei, olha, vou te conectar com o Edson, que o Edson é maravilhoso. E foi, né? Foi. Gente, se eu sou ruim dando desafio pra ele, em 4 aulas, sair com o inglês chileno pra viajar, a Ju dava uma aula, né? Acho assim, eu preciso de uma aula resolver minha vida. Uma aula. E ela mandou uma pergunta, ó. Você consegue fazer bagunça na aula online? Consegue. Consegue. Tem gente que tem a manha. Olha pra você, ele tem ali aquele tempo e ainda consegue fazer bagunça. Consegue, né? Juliane, beijo pra você, né? Morrendo de saudade também de ti. Volta a fazer aula. Tá sumida, né? Tá sumida. Tá sumida. Tá firme e forte. Mas sim, dá pra fazer. Pode fazer bagunça. Não é que dá pra fazer, você pode fazer bagunça, né? A aula de inglês com o Edson tem que ser um ambiente gostoso pra você. Tem que ser prazeroso. Senão não vai. Não vai, né? A gente tem que buscar a motivação. Tem que buscar que seja... Hoje eu tenho aula com o Edson, é um dia feliz, é um dia gostoso. Não aquele trauma, né? Ai, meu Deus, hoje eu tenho aula de inglês. Exato. Pelo contrário, né? Exatamente. Oba, hoje eu vou aprender outra coisa. E eu não esqueço da frase que você sempre falou comigo, Milena. Não tenta decorar tudo de uma vez. Primeiro você não tem que decorar, você tem que aprender. E aí você começava sempre a me falar, pega alguns verbos, vai trazendo esses verbos, depois você vai buscando outros verbos. O seu vocabulário ele vai ficando mais rico. E a partir desse momento que você tem um vocabulário mais amplo, é mais fácil para você falar. E eu não esqueço disso, é verdade. Cada coisa ali que eu vou aprendendo, eu falo, teacher Edson, eu tenho que tomar vergonha na cara e voltar. As dicas, né? As dicas. E o que você, Edson, acho que é importante pra gente estar se encaminhando para o fim, por mim eu ficaria falando umas 3 horas com ele aqui, que a gente fica umas 3 horas falando. Mas para a gente deixar essa dica para as pessoas que ainda continuam com vergonha, com medo de aprender o inglês, né? Para que elas para que você desse essa palavra de encorajamento para as pessoas se soltarem. Então, dê aqui a dica, eu não gosto muito de falar dica, mas dê aqui, imprima o DNA do Edson para as pessoas perderem esse medo e se encorajarem a buscar esse conteúdo que quando a gente aprende um idioma, eu pelo menos tenho essa ideia, a gente viaja sem sair do lugar. A gente tem a oportunidade de abrir a cabeça da gente, se conectar com culturas, né? Sim, aprender sobre esse mundo que tem tanta coisa rica. Então, quais são as estratégias aí? O que o Teacher Edson deixa para as pessoas que estão assistindo hoje o podcast? O idioma é cultura, né? É cultura. O idioma é cultura, então você se apropria de uma cultura diferente, né? Seja independente da arte que tu for fazer, música, cinema, texto, vai ser cultura, né? Mas eu gostei da frase dali, né? Vamos fazer bagunça na aula de inglês. Vou fazer propaganda isso, né? Venha fazer bagunça comigo, isso né? Aí. Então, assim... Primeiro de tudo, não tenham medo, né? Não é um bicho de 7 cabeças o inglês, né? Vamos tirar essas crenças limitantes que eu não sou capaz, que vão estar me julgando. Não, isso não existe, né? A gente vai passo a passo, né? Então, deixa eu te conhecer, deixa eu ver o que você precisa, aonde que eu consigo te ajudar, né? Te convido a ser meu aluno, né? E, né, as dicas, né? Não gostamos de dicas, né? Mas o que a gente vai fazer?
vamos ter as revisões, vamos estar em contato com o idioma. O inglês já faz bastante parte, né, da nossa rotina. Né? O Head Shoulders, né, faz sentido agora, né? Então, façam as revisões, né? Estejam em contato com o idioma. E vem fazer bagunça comigo. Olha, a gente deu um slogan, hein? Aí ela deu slogan, vou ter que patrocinar ela depois. A gente vai mandar um áudio pra ela vai ficar super, super feliz. Foi isso. Fiquei muito feliz em te receber aqui Milena. hoje. Além de te conhecer pessoalmente, você, além de um professor extraordinário, e eu posso dizer assim, com propriedade, porque você me fez destravar no idioma, você me fez ter um olhar ainda mais apaixonante pelo inglês. Aqueles objetivos que a gente coloca, né? Um dos meus primeiros objetivos era aprender a dirigir, porque eu tirei carteira, eu já tinha uma idade, não era com 18 anos que a maioria tira, eu tirei depois. E o meu segundo era falar inglês fluente. Então, são objetivos que a gente vai traçando, né? Então, que você continue trazendo esse olhar para as pessoas que se conectam com você. Gente, quando eu falo se conectar, é de uma forma muito genuína. Ele não é aquele professor que vai querer te vender algo simplesmente por vender. Não, ele vai se conectar com você, ele vai te ajudar, ele vai fazer com que você entenda o porquê tem um propósito por trás. Então, eu estou muito feliz que você topou o meu convite para estar aqui no podcast Histórias e Conexões. Que essa semente que germinou na Milena germine em mais pessoas, para que elas possam te procurar também, ver o quanto é bacana, é rico aprender um novo idioma. Então, as pessoas aqui de Joinville que assistem o podcast, que escutam, que as pessoas possam se conectar com você. Está aparecendo aqui os seus contatos. E quem me pedir também, eu sempre compartilho, isso é muito legal, né? E veio de um compartilhamento, né, do Kel, o Kel é muito mais dedicado que eu. O Kel me indicou e ele falou assim, te recomendo de olhos abertos e fechados, você vai amar. Já indiquei para o Alfredo, já indiquei para a Ju, já indiquei para uma vizinha que hoje mora na França. Então, assim, isso é muito legal. A rede vai criando, né? A rede vai criando. E não é uma rede de competição, é uma rede de apoio, é uma rede de construção. Então, que você continue levando a sua missão para mais e mais pessoas, porque é a sua missão está contigo, é a tua jornada. Então, muito obrigada mesmo por dedicar esse tempo, estar aqui conosco e que esse episódio te traga conexões assim, maravilhosas para a tua vida, porque você é fantástico. Obrigado, eu sou suspeita para falar dele. Hoje, só conhecendo pessoalmente, só era no online ali. Né? Já falei para ele vir para mais para Joinville e eu vou para Floripa, que eu amo. Com certeza. Então, muito obrigada mesmo de coração. E que quem ainda não tem oportunidade de te conhecer, posso te conhecer, porque eu tenho certeza que você vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Agradeço muito a oportunidade, adorei poder contar um pouquinho mais da minha história. Olha, né? Que legal, né? E trazer um pouquinho esse outro lado, né? Essa outra versão de como que é aprender inglês, de como, né? Como que o teacher trabalha, né? Que eu acho que é um trabalho diferenciado, né? Mas então... Agradeço demais, Milena, pela oportunidade. Prazer imenso. Me chame novamente que a gente vem. Vamos gravar lá em Floripa, levar o time lá pra Floripa. Pode ser, vai ser maravilhoso, vai ser lindo. Cris me mata, eu invento as ideias e ele tem que... Vai ter que executar. Vai ter que executar. Né? E para vocês que ainda têm alguma dúvida, procurem o Edson. O método realmente faz sentido. Gente, fez sentido para mim, eu vou dizer para vocês, É muito legal, então, que esse episódio tenha deixado uma boa mensagem para vocês e... Um beijo a todo mundo que acompanha o podcast Histórias e Conexões e até o próximo episódio. Tchau, pessoal!